Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 32. Gênesis 32, nós vamos ler a partir do versículo 22 até o final do capítulo 32 do livro de Gênesis. A palavra de Deus diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar Jacó chamou Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Pai, fala conosco, Senhor. Esse momento é um momento para nós especial, Pai, que nós meditamos na Tua palavra, que nós temos uma oportunidade dada por Deus de ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Ninguém veio aqui ouvir o pastor Maurício, ninguém veio ouvir um homem, mas nós viemos ouvir Deus falando conosco, Pai, pelo Espírito Santo. E é nessa inspiração que a Tua palavra precisa ser ministrada para tocar no nosso espírito, para nos alimentar espiritualmente. Ela é um verdadeiro alimento, ela transforma a nossa vida, Pai. Não permita que ouçamos a Tua palavra e saímos daqui indiferentes, mas que saiamos daqui, Senhor, mudados, transformados por aquilo que o Senhor falou conosco. E para que isso tudo aconteça, Deus, usa a minha vida que eu entrego nas Tuas mãos, pedindo capacidade, pedindo unção do Teu Espírito, para que eu possa ministrar sem erros a Tua palavra. Eu te peço isso, ó Deus, em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, a palavra do Senhor que nós lemos hoje aqui, ela foi citada até por mim na semana passada, quando falamos a respeito de avivamento, pela manhã e pela noite, né? Nós falamos, o tema das mensagens foi esse, e uma das coisas que foi dita é que para que o avivamento aconteça, uma mudança deve ocorrer na nossa maneira de viver a vida cristã. E eu citei esse exemplo da luta de Jacó, que transformou esse homem. E isto é muito propício até para os dias e os momentos que nós estamos vivendo. Qualquer hora, qualquer momento, se a gente se perguntar, você tem uma luta? Todos nós temos uma luta, não é? Todos nós estamos travando algum tipo de luta, algum tipo de batalha. Mesmo quando a gente pensa que está tudo calmo na vida, há uma luta que a gente pode nem ver, que é a luta espiritual. Então, mesmo que você não esteja com problema financeiro, com problema de saúde, com problema na família, todo mundo, todos os cristãos, especialmente, têm uma luta espiritual a ser enfrentada. O próprio apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, há uma luta espiritual por trás de tudo aquilo que a gente faz, por trás da vida de todo cristão. Mas nos momentos que a gente agora enfrenta junto com toda a sociedade, parece que as lutas aumentaram, né? Parece que muitos cristãos estão abalados emocionalmente, outros financeiramente, porque é uma realidade, né, o que está acontecendo com a nossa economia, e a profissão de muitos, né, tem sido afetada, e essa luta pode derrubar, pode abater, né, pode trazer depressão, pode trazer
vontade de isolamento, muitos malefícios vêm desses problemas. Mas, como eu disse, lutas fazem parte da vida cristã. A própria palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ora, se somos vencedores é porque há algo a ser vencido, não é? Há alguma coisa que precisa ser superada. E a vida tem sempre algo para ser superado, algo para ser vencido. Em Cristo há garantia. Nele nós vencemos, nós superamos. Agora, sem Ele, certamente as lutas vão acabar nos derrubando. Então, nesse momento de luta, há uma oportunidade para realmente a nossa fé ser provada, nós sermos transformados, nós aprendermos com as tribulações, como o próprio Paulo diz aos Romanos, a tribulação acaba produzindo no final de tudo uma esperança, uma experiência, porque eu passei por isso, então eu sei reagir melhor das próximas vezes que o mesmo problema acontecer. Então, tudo coopera para o bem, como eu sempre tenho dito aos irmãos, citando a passagem de Romanos 8, 28. Eu é que preciso aprender e me tornar uma pessoa melhor com os desafios que eu vou enfrentar. E nesse texto aqui a gente tem um exemplo interessante da luta de um homem com Deus. Isso foi uma coisa, quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, eu fiquei pensando, como é que é uma luta de um homem com Deus, né? Você pensa num MMA, né? Num ringue lá, o cara de luva, pá, deu um direto em Deus, Deus deu outro na barriga dele. Fica estranho, né? Essa percepção, uma luta com Deus. E pelo que a gente vai ver aqui, só há um efeito físico dessa luta, que é no final, ele é tocado, Jacó, né? Tocado não Deus, mas Jacó é tocado na coxa e sai com uma sequela dessa luta. Mas é a única ingerência de que houve aqui uma luta de fato física. Eu creio que a luta mostrada aqui é muito mais espiritual, porque o homem não tem porte para lutar com Deus. Quem é o homem para enfrentar Deus, né? Quem é o homem para se colocar ao nível de Deus para desafiá-lo em qualquer embate? Então eu acredito que essa luta aqui é muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. E ela foi provocada por uma debilidade de Jacó. Veja, as nossas debilidades promovem as nossas lutas espirituais. Que nós podemos sair delas vitoriosos, transformados ou mais abatidos ainda. Depende da experiência que a gente tenha com Deus. Veja, toda essa luta foi motivada, segundo diz o texto aqui, porque Jacó estava num momento de muito medo. Tudo isso foi motivado pelo medo. Qual o medo dele? Veja no versículo 9. Orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Veja, a oração de Jacó é uma oração motivada pelo medo. Ele chega a lembrar a Deus as suas promessas. Olha, não esquece que o Senhor prometeu, que a minha descendência ia ser grande. Se esse homem aqui, meu irmão, vier me matar a minha família, essa promessa vai furar. Ele dá um toque em Deus, né, na sua oração. Mas por que isso tudo? Porque ele está com um tremendo medo, o medo de encontrar seu irmão de novo. Aquele a quem ele, de alguma forma, enganou, aquele a quem, de alguma forma, ele tirou um direito, mas até discutível, como disse, porque Esaú também é culpado de ter vendido algo precioso por algo tão barato e simples, né, como um prato de lentilhas. Mas o que a gente percebe aqui é que tudo isso foi motivado por um medo, uma angústia, uma incerteza. Como é que vai ser meu encontro com meu irmão? Será que ele vai me matar? Como é que ele me perdoou? Será que vai ficar tudo bem? Então ele ora.
Veja, ele começa a orar a Deus, faz promessas e lembra as promessas de Deus, fica naquela angústia. Isso tudo vai levá-lo a esse momento de luta que precisava acontecer para que a sua vida fosse transformada. Então, nesse estado de dificuldades que ele está passando, ele vai ficar sozinho num lugar para lutar com Deus. A luta para que ele transforme a sua vida. Irmãos, como eu disse, uma luta espiritual é travada sempre que nós estamos com medo. O medo foi o grande motivador da luta de Jacó com Deus. E nós estamos vivendo um momento, como citei ainda há pouco, toda a sociedade está com medo. E nós cristãos fazemos parte desta sociedade e muitas vezes somos contaminados com o mesmo sentimento de medo. Embora a Bíblia diga que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. E por que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo? Porque eu tenho certeza do seu amor por mim. Eu creio que Ele amou o mundo todo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que qualquer um que nele creia não pereça e tenha vida eterna. Então já me está garantida a vida eterna. O amor de Deus foi tão grande por mim que me garantiu isso. E isso lança fora qualquer tipo de medo que eu possa ter. Isso é muito bonito na teoria, mas na prática, muitas pessoas, num momento como esse, ficam realmente desesperadas. E aquela situação que a gente imagina, não é? Ora, eu costumo brincar dizendo, quem não morre não vê Deus, irmãos. Mas ninguém quer morrer agora, né? Esse é o problema, ninguém quer. Mas e se for? Há medo no nosso coração com relação a isso? Há medo, e isso precisa ser investigado. E isso promove uma luta espiritual. Luta esta que nós podemos vencer ou perder. Jacó foi conhecido como alguém que lutou e prevaleceu. E que saiu desta luta vitorioso. Mas quantos têm saído das lutas espirituais derrotados? Quantos são aqueles que têm perdido a luta para o inimigo? Têm sido derrotados, têm sido dominados pelo medo, pela descrença, pela desesperança. Tudo isso tem acontecido em corações que antes afirmavam a sua fé em Deus. Então é uma luta espiritual, não há como desassociar aquilo que estamos vivendo hoje do momento espiritual delicado também que a própria igreja do Senhor tem passado. Há uma luta e essa luta foi vivida por Jacó. E daqui eu quero tirar algumas lições para nós, para que a gente possa enfrentar também a luta atual, mas sairmos dela vencedores. Para que Deus promova, como disse semana passada, um avivamento entre nós, um avivamento na igreja, um avivamento da nossa fé. Irmão, será muito triste a gente passar por tudo isso e a nossa fé não for avivada. A gente terminar com toda essa história e continuar a vidazinha que a gente vivia antes, vindo à igreja, indo para casa, mas sem um avivamento na nossa fé. É como se a gente pudesse dizer assim, olha, passamos por toda a luta, mas não aprendemos nada. Enfrentamos toda a tribulação, mas não ganhamos nenhuma experiência. E a próxima vai vir, e vai vir mais outra, e vai vir outra, e eu não engano você, coisas ainda piores virão. A questão é, estaremos preparados? Aprenderemos as nossas lições ou vamos regredir cada vez mais a cada luta que chegar até sermos derrotados ao invés de vitoriosos? Então a luta de Jacó, ela foi interessante, serve para a gente de exemplo, para que a gente vença a nossa luta espiritual e saia dessa batalha com avivamento na nossa fé, na nossa posição diante de Deus, na nossa posição como cristãos, no mundo tenebroso em que nós estamos vivendo. Mas para que isso aconteça, a gente vai ter que deixar algumas coisas de lado. A luta de Jacó começa no medo, como eu li aqui na sua oração. Ali já estava em luta. Naquela oração você já vê ele numa luta interior. Mas ela vai se fundamentar a partir do versículo 22. Diz assim, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Veja,
Antes da luta começar, Jacó ficou só. Ele levou tudo que ele tinha para o outro lado do rio, para o outro lado, para o outro lugar. E ele ficou desse lado de cá, sozinho. Para começar a luta espiritual, a gente tem que entender que ela é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A nossa luta espiritual é individual. E Jacó, para iniciá-la, teve que abrir mão da sua família, da sua casa. Ele fez todo mundo passar para o outro lado e ele ficou sozinho. Houve ali um momento de renúncia da sua parte. Ele renunciou para que a luta começasse. Jesus várias vezes disse aos seus discípulos que era preciso renunciar a tudo quanto temos para sermos seus discípulos. E parece que algumas pessoas ainda não aprenderam esse princípio. Então, para a luta começar, ele renunciou a tudo que ele tinha. Será que nós estamos prontos para fazer isto por Jesus, em prol da nossa vida espiritual? Ou nós vamos negociar a nossa vida espiritual pelas coisas que nós temos? Eu citei e vou citar de novo hoje, Filipenses capítulo 2. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome. Mas Paulo diz, tenham em vocês esse mesmo sentimento. O que está por trás do sentimento de Jesus ao abrir mão de tudo que ele era, de tudo que ele possuía e se esvaziar, assumindo uma forma de servo? O sentimento por trás disso é o sentimento de renúncia. Jacó renunciou à família, renunciou aos bens, tudo que ele possuía deixou do outro lado e ficou só naquele momento que era só ele e Deus. Há momentos da nossa vida, irmãos, que é só a gente e Deus. E a salvação é individual. Ninguém vai salvar os outros, ninguém vai também deixar de salvar. É Deus quem salva a cada um individualmente que se rende a Jesus Cristo. Nós não salvamos nem condenamos ninguém, porque essa decisão é da própria pessoa, do próprio indivíduo. Mas ele precisou estar sozinho naquele momento de renúncia para ter esta experiência. O verso 24 que a gente leu diz exatamente isto. Então diz a Bíblia que ele ficou só e aí já entra na luta. Lutava com ele um homem até o romper do dia, como diz o verso 24. Então, certas vezes, Deus vai tratar apenas conosco individualmente. E cada um dará conta de si mesmo a Deus. E essa batalha espiritual que temos para enfrentar é individual. A nossa atitude individual para com Deus pode ser depois um estímulo para outras pessoas. Mas eu não vou conseguir fazer isto na vida das outras pessoas. Eu tenho que cuidar da minha vida em primeiro lugar. Lembra quando você viaja de avião e vem aquela aeromoça dizendo que você tem que fazer em caso de pânico? Você guarda aquilo na cabeça? Ninguém guarda, porque no caso de pânico você vai estar gritando, segurando nas paredes, né? Mas ela diz lá, vai cair uma máscara. Primeiro coloque a máscara em você, depois na criança que está do seu lado. Por que ela diz isso? Porque se você colocar ao contrário, né, vai ficar difícil você ajudar. Então, há uma ordem no que deve ser feito. Se você desmaia, você não consegue ajudar ninguém. Então, há uma ordem que precisa ser obedecida, e no caso espiritual, a ordem está que eu preciso individualmente ter a minha experiência com Deus, para que eu possa depois influenciar a minha família, para que eu possa depois influenciar o meu vizinho e os lugares aonde eu estiver. Nós precisamos atentar para isso. E vários momentos na história nós vamos ver essa experiência de Jacó se repetindo individualmente com outras pessoas. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 19, nós vamos ler no versículo 3 e no versículo 12.
Diz assim, Êxodo 19, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciará os filhos de Israel. No mesmo capítulo, no versículo 12, diz, marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Moisés foi sozinho ao monte tratar com Deus, e ali Deus falou com ele, tratou com ele. Essa luta espiritual é individual de cada um. Veja também na vida do próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 22, aqui também um outro exemplo que encaixa bem no que está sendo aqui anunciado. Lucas capítulo 22, no versículo número 41. Lucas 22, verso número 41 diz, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. O que esse versículo está lembrando? Jesus lá no Getsemane, orando insistentemente a Deus pelo que estava para acontecer com ele, uma experiência com Deus, levou os seus discípulos até determinado ponto, mas depois daquele ponto ele se afastou a uma distância de um tiro de pedra, sei lá, 10, 20 metros, e ali ele ficou sozinho, tendo uma experiência com Deus. Jacó tem uma experiência com Deus que requer que a gente experimente um momento a sós com Deus. Um momento de renúncia que deve preceder esta experiência. Voltando ao texto, no versículo 25, diz assim, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E aí a história prossegue. Mas no versículo 25, o que é que a gente percebe? Que essa luta de Jacó estava dando trabalho, irmãos. Ele estava de alguma forma atracado. Mas como eu disse aqui, não fisicamente, mas pense nisso como algo espiritual. Como a oração de Jesus no Getsemane, de tamanha intensidade que diz a Bíblia que seu suor se transforma como sangue e cai sobre a terra. Então perceba a intensidade dessa luta. Esse homem simbolizado aqui é Deus. É Ele que está ali nessa luta direta com Jacó. E por um tempo prolongado, um tempo que já estava se tornando demasiado, como vai dizer o versículo seguinte. E o homem então, Deus toca na coxa dele, para que ele de repente enfraqueça um pouco e arrefeça um pouco daquele ímpeto. Ele estava ali sendo trabalhado por Deus, porque ele estava dando trabalho para Deus. Na sua luta insistente, ele estava ali dando trabalho para Deus. Mas é um trabalho que Deus gosta, irmãos. A pergunta que eu quero deixar para a gente refletir, você tem dado trabalho a Deus? No bom sentido ou no mau sentido? Tem pessoas que dão trabalho para Deus, né, irmãos? Que só vivem aprontando, só vivem se metendo em encrenca. Mas o trabalho que Deus gosta é daquele que está sempre aos pés do Senhor, está sempre importunando ao Senhor com a sua oração. Lembra quando Jesus falou de oração e deu exemplo daquela mulher que diante de um juiz iníquo o importunava todos os dias, dizendo, julga a minha causa. E ele disse, essa mulher, ela foi ouvida pela sua insistência. Deus gosta da nossa insistência. Deus gosta desse tipo de importunação. Deus gosta desse tipo de luta, em que nós damos trabalho a Deus em oração. Senhor, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Senhor, eu não te deixo enquanto eu não estiver com as tuas mãos sobre mim e sentir a tua bênção sobre a minha vida. Essa é a luta de Jacó, exemplificada aqui na palavra do Senhor. Deus precisava tocá-lo também, para que ele fosse de alguma forma quebrantado naquele momento de luta. Porque veja, na oração anterior que nós lemos, Jacó faz aquela oração de medo, mas ainda tenta negociar com Deus. Ainda tenta dizer, ó, lembra que o Senhor prometeu, né? Lembra que se eu morrer, a promessa vai falhar, o Senhor vai ficar como mentiroso, mais ou menos isso. Ainda está ele muito senhor de si,
E naquela luta, Deus lhe toca na articulação para quebrar um pouco Jacó. Eu acredito, irmãos, que Deus está precisando quebrar um pouco a gente. Está precisando, nesse momento, de tocar muitos de nós para nos quebrantar um pouco mais, para que a gente fique um pouco mais sensível à voz de Deus. E vários homens também tiveram essa experiência. Vou mostrar para vocês o texto de Isaías, capítulo 6, que certamente todos os irmãos devem conhecer bem, a chamada do profeta. No capítulo 6 de Isaías, no versos 6 e 7, também citei isso semana passada. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías é chamado por Deus para ser profeta, para fazer a obra, mas ele mesmo reconhece que é indigno porque seus lábios são impuros, como é o impuro o povo que está ao redor dele. Então, Isaías tem a experiência de ser tocado por Deus. O toque da brasa viva tirada com a tenaz por um anjo na boca de Isaías é equivalente ao toque de Deus na articulação de Jacó. É para quebrantar, é para purificar, é para preparar para aquilo que Deus quer fazer. A promessa está sobre Jacó, mas ele precisa desse preparo, ele precisava dessa luta, ele precisava dessa mudança. Irmãos, eu creio que Deus tem promessas para muitos de nós na igreja, mas a gente não se quebranta, a gente não entra nessa luta, nós não nos humilhamos, não nos deixamos tocar, não renunciamos. E aí queremos depois ser usados por Deus, ser instrumentos de Deus. Isso não vai acontecer, porque Isaías foi tocado para ser purificado. Jacó foi tocado para ser também o pai das muitas nações prometidas a Abraão. Então tudo isso tinha que acontecer. Veja um outro exemplo de um homem de Deus tocado também por Deus, está em Atos. Abra comigo a Bíblia em Atos capítulo 9. Você verá o que a Bíblia fala sobre o grande, que se tornou grande apóstolo Paulo. Mas antes de ser o grande apóstolo Paulo, ele precisou de ter uma experiência com Deus. Atos 9, 17 e 18 diz assim: então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Antes de Paulo ser o Paulo que nós conhecemos na Bíblia, ele precisou ser tocado por Ananias, um enviado do Senhor para a obra de restaurar a vista a Paulo, mas também ministrar sobre ele o poder do Espírito Santo. E ali ele é batizado e vai se tornar o Paulo que nós conhecemos, porque houve um momento de ser tocado por Deus. A luta precisa terminar com um toque de Deus na nossa vida, porque senão não vai valer a pena ter entrado nessa batalha. Se Deus não tocasse Isaías, ele continuava o mesmo impuro. Se Deus não recuperasse a vista de Paulo e lhe desse o Espírito Santo, ele seria apenas um homem que enxergou uma verdade, mas não seria o homem que foi e que se tornou. Se Deus não tivesse tocado na articulação de Jacó, ele não seria Israel, ele continuaria sendo Jacó. E aí, irmãos, é que entra a nossa parte. Deus quer tocar em você, Deus quer tocar em mim, Deus deseja transformar a nossa vida. Nesses momentos específicos de luta, nós precisamos de um toque de Deus para a transformação das nossas vidas, das nossas atitudes. Mas depende de uma atitude de disposição. Eu estou disposto a lutar? Eu estou disposto a renunciar e ficar só para ter uma experiência com Deus? Veja Jacó no verso 26. Depois que o homem tocou-lhe na junta da colcha, disse: deixa-me ir, o homem, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó o quê?
não te deixarei ir, se não me abençoares. A insistência, a persistência desse homem precisa ser destacada aqui. Ele foi tocado, mas ele disse, ainda é pouco, eu quero mais. Eu quero realmente receber essa bênção. Veja, ninguém luta com alguém fisicamente e depois pede, me abençoa. Isso não é uma luta física, isso é uma luta espiritual. Ele reconhece naquele homem a figura de Deus, que está ali com um propósito de transformá-lo. E ele diz, eu não vou deixar, eu vou ficar agarrado aqui, até o Senhor me abençoar. Essa é a atitude que Deus gosta, irmãos. Essa é a persistência que Deus gosta. É a atitude de fé que Deus elogia, de permanecer independente do que acontecer. A coxa está doendo, mas eu não largo o Senhor. Eu estou com problemas, mas eu não largo de Deus até eu ser abençoado. Eu não deixo a presença do Senhor até eu receber aquilo que eu preciso, que é o mais importante do que mulher, é mais importante do que filho, é mais importante do que os bens que eu deixei para trás. Eu preciso da tua bênção e eu não abro mão dela de forma nenhuma. Irmãos, Deus valoriza pessoas persistentes, insistentes em buscá-lo. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Alguns vão buscá-lo quando já não é mais possível achá-lo, quando já não estará mais perto para ser tocado e para receber dele também um toque. E eu creio que Jesus se agrada dessa insistência, dessa persistência. Jesus diz em Mateus capítulo 15, vamos ler versículo 22 até o versículo 28, uma passagem também muito lembrada. Ele fala da mulher cananeia. Mateus capítulo 15, versículo 22 até o versículo 28. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou de sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento a sua filha ficou sã. Jesus atende à insistência da mulher. Fato de ser até importuna, ele atende, porque Deus gosta dessa atitude, queridos, de insistência. Porque o insistente, ele se importa. A pior coisa para Deus é a indiferença. A pior coisa é não estar nem aí. Mas o insistente está aí, ele está se importando, ele está atrás. Eu citei a palavra do juiz Iníquo, não vou ler de novo, mas você soube daquilo que Jesus elogiou na mulher, da sua insistência, da sua perseverança. Veja em Mateus capítulo 7, também diz a Bíblia no versículo 7 e no versículo 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus está incentivando a nossa insistência. Jacó foi insistente naquela luta, e é por isso que ele saiu dali abençoado, porque ele foi alguém completamente transparente também diante do Senhor. Voltando ao texto de Gênesis, no versículo 27, o anjo pergunta a ele, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. O nome de Jacó, você sabe qual é o significado? Alguns dizem enganador, usurpador, aquele que passa os outros para trás. Esse é o nome dele.
Um nome que deve, de alguma forma, denotar uma vergonha, um preconceito. E quando Deus lhe pergunta qual é o seu nome, ele diz Jacó. Esse é o meu nome, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe como eu sou, o Senhor sabe o que eu fiz. O meu nome expressa exatamente o que eu fiz com meu irmão. A minha esperteza, o fato de eu ter passado para ele para trás, o fato de eu ter usado de astúcia para com meu irmão está gravado no meu nome. Eu sou o que eu sou. Isso também é parte da nossa experiência com Deus na luta espiritual. Meu irmão, vamos ser transparentes com Deus, porque Ele sabe o que a gente é. Ele sabe o que nós somos, Ele sabe o nosso nome. Não adianta a gente tentar esconder, não adianta tentar dizer a Deus que nós somos alguém que nós não somos, porque Ele sabe que é mentira. Então Ele foi alguém completamente transparente, da mesma forma que foi Davi no Salmo 51. Abra aí no Salmo 51 e veja a oração de Davi, um homem segundo o coração de Deus que acabara de cometer um pecado que marcou a sua vida. E escreve o Salmo 51. No versículo 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração compungido e contrito. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Essa luta de Jacó com Deus só teve sentido porque ele se tornou ali um homem quebrantado. Posso até dizer quebrado, porque ele foi tocado na articulação da sua coxa e ficou com uma sequela permanente desse encontro. Porque foi tocado, foi quebrantado, revelou quem realmente ele era diante de Deus e disse: não vou te deixar se o Senhor não me abençoar. Isso é uma intimidade, irmãos, que nós temos que buscar com Deus ainda mais em dias como estes que nós estamos vivendo. Que esses dias não sirvam para enfraquecer a nossa fé, pelo contrário, que as lutas nos fortaleçam, que as lutas nos tornem mais fortes. Mas o que eu tenho visto não é isso. Eu tenho visto as lutas enfraquecerem fé, enfraquecerem convicção das pessoas. Eu tenho visto as lutas fazer o crente pensar como mundano, agir como mundano, viver como mundano, ao invés de afirmar a sua fé em Deus. Deus está procurando o coração quebrantado. Deus não está procurando os melhores, os mais preparados, mas aqueles que se deixam usar e transformar. Deus faz das coisas loucas, Ele as utiliza para confundir as coisas sábias. Quem é Jacó para se tornar Israel? Quem é esse mero enganador para se tornar alguém na vida? Quem era Jesus, aquele que veio de Nazaré, o que pode sair de bom dali? Mas ele vai se tornar o Salvador. Deus faz coisas assim, tremendas, para confundir a sabedoria do mundo. Mas o que nós temos visto hoje são crentes, entre aspas, sem convicções, sem fortalecimentos na sua fé, cedendo às suas convicções em troca de valores mundanos. E isso é que faz a gente estar na mesma situação de Jacó, precisando de uma luta encarada seriamente com Deus para que a gente seja transformado. Versículo 28 do texto continua dizendo: então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te como te chamas. Respondeu ele: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Ali está a narração da vitória de Jacó. Jacó agora virou Israel. Deixou de ser enganador para ser o príncipe. Deixou de ser o suplantador para ser alguém de relevância na história do povo de Deus. Para que se cumpram nele as promessas feitas a Abraão. Ele precisava dessa experiência a sós com Deus. Foi isso que aconteceu. E termina o verso 29 dizendo que ali o homem, o anjo, o Senhor o abençoou. Essa é a melhor parte de toda a história. Esse é o final feliz, tipo aquelas histórias e viveram felizes para sempre. É o final que todo mundo quer, ser abençoado. Quem não quer? Todo mundo quer ser abençoado.
Agora eu pergunto, quem quer lutar com Deus? Quem quer ter essa luta de mudança na sua vida? Quem de fato quer passar por uma experiência de transformação? Que dói, que marca, que não é qualquer coisa. Hoje, cristianismo virou qualquer coisa. Qualquer um entra para uma igreja e diz, agora sou crente. Crente não é aquele que diz que é, mas é aquele que Deus o conhece. Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos um monte de coisa. Mas eles dizem, eu não te conheço. Você me conhecia, mas eu nunca te conheci. Se afaste de mim, porque a sua prática foi uma prática de iniquidade. Israel agora não é mais Jacó. E ele agora está com a bênção de Deus sobre sua vida para ser o que ele queria, o que Deus queria que ele fosse. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos passar pela luta. Não queremos passar pelo moinho. O grão de trigo para cair na terra e produzir, Jesus disse, tem que morrer. E o problema é que a gente não quer morrer. A gente quer se apegar à vida de tudo que é jeito. A gente não quer abrir mão de nada, a gente não quer renunciar a nada. Jacó renunciou e por isso foi abençoado. A nossa luta é dura, não é fácil, irmãos. Mas Deus nos dá vitória. E o final da história, para quem passa por isso, e ele foi abençoado. Esse é o final da história. É isso que todo mundo quer, mas ninguém quer viver a história toda. Ninguém quer viver o meio da história, a gente só quer o final da história. E aí não é assim que acontece. Veja o verso 31 para a gente terminar, diz assim, nasceu-lhe o sol, e quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Jacó saiu marcado, agora Jacó não, Israel saiu marcado daquele encontro, mancando da coxa, para lembrar a vida inteira do encontro que ele teve com Deus. Cada fisgada naquela coxa é uma memória, eu fui abençoado ali, foi ali que eu fui transformado. Eu acho que nós estamos precisando de memórias com Deus, irmãos. Talvez muitos dos que estão na igreja, ou que se dizem igreja, não tenham uma memória com Deus. Não tem um momento marcante na sua vida para dizer, eu me converti de verdade. Há muitos que se agregaram à igreja, que abraçaram a fé como Simão o Mágico, que entraram na onda como o populacho do povo de Israel. Entramos na onda, mas não somos da fé, não somos da família. E a gente não tem uma história para contar, não tem uma fisgada, uma marca que nos lembre. Como Paulo disse, trago no corpo as marcas de Jesus. Está faltando na gente essas marcas profundas, de conversão, momento de mudança radical da vida. Muitos talvez não tenham tido isso na igreja. Entraram, se acostumaram, gostaram da palavra, gostaram do ambiente, foram ficando, se batizaram, mas não tiveram uma experiência de verdade com Deus. Que esse tempo que estamos vivendo seja um tempo para você se converter. Seja um tempo para acontecer uma marca na sua vida que você nunca mais vai esquecer. É por isso que eu creio na salvação eterna. Porque eu creio naquele que realmente se converteu, foi marcado para o resto da sua vida. Seu nome foi escrito no livro da vida e de lá não será apagado. Mas são poucos estes, irmãos. São poucos estes. Que nós sejamos desses poucos. Porque, como disse Jesus, se o teu olho te escandaliza, arranca. É melhor você entrar caolho no céu do que com os dois olhos ser lançado no inferno. O problema está na tua perna, arranca ela. É melhor entrar perneta do que com as duas pernas ficar de fora. Jacó vai entrar no céu. Quando a gente chegar no céu, nós vamos ver Jacó lá, irmãos. Vamos ver Israel. E isso é que importa. É isso que realmente importa. Não é o que a gente está vivendo agora. Eu espero que essa luta faça parte da nossa vida cristã. Para que nesse momento a gente tenha uma revelação de Deus e da nossa fé, que ela se firme com um verdadeiro avivamento da nossa relação com Deus, que é o que nós, como igreja, estamos precisando. Amém? Vamos orar? Meu Deus amado, coloco nas tuas mãos a palavra que foi ministrada. Eu creio que é a palavra que veio do Senhor para os nossos corações, que ela fale, que ela produza fé,
que ela transforme a vida de quem ouve, Pai, e que ela se transforme em atitude de mudança, que nós possamos entrar nessa luta, Pai, que nenhum de nós fique de fora, que a gente se disponha a ser marcado, que a gente se disponha à renúncia, para ter uma experiência de fato contigo que seja marcante, que seja eterna, que não seja um relacionamento apenas de aparência com o Senhor, mas que seja algo profundo e transformador, como foi na vida de Jacó. Não queremos mais ser Jacó, Senhor, nós queremos ser Israel a partir de agora. Ó Deus, fala conosco e muda a vida dos que ouvem a Tua palavra nessa manhã. É o que eu te peço em oração, Deus, pela igreja do Senhor, reunida em todos os lugares que agora se lembram do Senhor. Pai Santo, que a Tua igreja seja restaurada, que a Tua igreja seja avivada nesses tempos de dificuldade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.